Alerta. O que você vai ler nas próximas linhas é polêmico e revelador. O texto pode ser ofensivo a determinadas audiências. Recomenda-se discrição na leitura. Olá, meu nome é Felipe Miranda. Há quase 5 anos, eu fundei, junto ao Caio Mesquita e ao Rodolfo Amstalden, a Empiricus Research, a primeira casa de pesquisa independente voltada a investimentos no Brasil. Hoje, a Empiricus é referência em recomendações de investimento, contando com 200 mil leitores diariamente. Chegamos a um tamanho que nem nós mesmos aventávamos quando da criação da companhia. Agradeço todos os dias por isso, aos leitores e a nossos profissionais. Seria impossível chegar aqui sem tamanhas competência e paixão. É a nossa vocação de fato. Talvez a essa altura você já conheça a Empíricos por conta de nossos serviços prestados nos últimos anos. Temos ajudado milhares de investidores a ganhar dinheiro com o cenário de queda da Bolsa Brasileira desde nossa fundação, alta dos imóveis e comportamento volátil da taxa de câmbio. Nós alertamos nossos leitores, por exemplo, a evitar as ações da Petrobras pouco antes do início de seu derretimento. Também recomendamos vender ações de construtoras às vésperas de problemas emblemáticos de estouro de orçamento, parcerias mal feitas e de práticas que desrespeitavam os acionistas minoritários. Evitamos com isso prejuízos da ordem de 90%. Alguns de nossos leitores ficaram ricos apostando na queda das ações da Petrobras ou de grandes incorporadoras. Outros ganharam bom dinheiro seguindo a recomendação de comprar dólar a 1,90. Em outras palavras, nossos assinantes puderam lucrar mesmo num ambiente extremamente desafiador para o mercado de capitais. Que seja de meu conhecimento, não há uma única empresa de pesquisa e ou consultoria no Brasil com um histórico tão consistente de acerto em suas recomendações de investimento aos clientes. Aqui cito apenas exemplos mais contundentes. Poderia perder um tempo enorme na lista de acertos, mas eu não faço esse relato para isso. Faço referência à capacidade de fazer nossos assinantes ganharem dinheiro num ambiente difícil tão somente por uma questão. Há tempos muito mais difíceis por vir. Projetamos a mais importante crise para o Brasil desde 1994. Ela está aí, batendo à nossa porta. Só por isso, eu tenho dedicado uma enormidade de tempo e dinheiro nos últimos meses preparando esse material. Em resumo, quero falar de um evento específico cuja ocorrência deve se dar num futuro bastante próximo, com implicações pronunciadas sobre as finanças de cada brasileiro e até mesmo sobre nosso modo de vida. Esta esperada crise encontra suas raízes no colapso do sistema financeiro de 2008, cujo ápice é marcado pela quebra do centenário banco norte-americano Lehman Brothers e pelo consequente caos em Wall Street. Para tentar neutralizar os impactos do tsunami externo por aqui, o Brasil abandonou os pilares tradicionais de política econômica e seguiu uma série de medidas heterodoxas, com implicações trágicas, conforme será visto um pouco à frente. Para nosso caso, os problemas a serem vistos nos próximos meses serão muito piores do que os vivenciados em 2008. Se houve quem classificasse a crise de 6 anos atrás como uma marolinha para o Brasil, desta vez não existirá espaço para qualquer metáfora parecida. Isso ficará claro em alguns minutos. Adiantando um pouco, tão logo haja catálise do que o projeto, teremos disparada da inflação, aumento destacado do desemprego, interrupção do crédito, maior endividamento da população e grande salto do dólar. Acredite, o argumento aqui, conforme ficará evidente, é estritamente técnico. Não faço uma projeção sequer sem o devido embasamento. Tampouco tenho a pretensão de assustar o leitor. Tenho uma vida dedicada a investimentos e às recomendações financeiras. Comecei a investir em ações ainda aos 14 anos, por influência de meu pai, e também meu herói, um grande investidor de bolsa. Solidifiquei a prática com a teoria. Cursei economia na USP e fiz um mestrado em finanças na FGV, de onde me tornei professor aos 26 anos. Criado em educação jesuíta, eu aceitei ao chamado da minha vocação e tenho me dedicado às finanças integralmente. Fiz toda a minha carreira profissional como analista de investimentos, para então fundar a Empíricos. Jamais colocaria uma vida construída sobre os pilares da ética, do amor ao trabalho e da dedicação por conta de uma simples tese catastrofista. Tudo o que faço aqui é levar meu esforço de pesquisa dos últimos meses a uma conclusão lógica. Eu fiz o mesmo quando alertei que as ações da incorporadora PDG, na época R$ 9,00, atingiriam R$ 1,50. Rigorosamente o mesmo com Gafisa, Brookfield, Hering e Marisa. De novo, apenas alguns exemplos. Quando nos primeiros anúncios, ninguém levou a sério. A princípio, fui taxado de louco. O tempo provou de que lado estava a sanidade.
Já expus em oportunidades anteriores o grosso de meu racional, tanto a nossos leitores quanto em conferências de economia. Alguns ouvintes ficaram furiosos, mas veja, nenhum deles conseguiu refutar minha pesquisa, embora sejam incapazes, ao menos por enquanto, de aceitar a intensidade das conclusões previstas. Por conta disso, antes de prosseguir com a leitura, faço um alerta a você. As palavras a serem ditas aqui gerarão polêmica. Elas podem ofender bastante gente, esquerdistas, direitistas, petistas, tucanos e qualquer outra classificação semelhante. Com efeito, eu já recebi uma enxurrada de e-mails de ódio sobre minha tese. Reconheço que, a princípio, as ideias e soluções a serem apresentadas podem parecer radicais, talvez até mesmo antipatrióticas. Minha sensação é de que, ao ler o começo dessa carta, você dirá: não há espaço para isso acontecer. Não aqui, não agora. Tenha um pouco mais de paciência. Respondo com o pedido de que prossiga até o final da argumentação. E lembre-se, ninguém acreditou em mim inicialmente quando eu alertei para os problemas das construtoras, a fragilidade do modelo de negócios das varejistas de moda, a dívida da Petrobras. Ninguém supunha também que o dólar poderia ultrapassar 2,10, quando ele estava a 1,90. Em poucos meses, a taxa de câmbio voou a 2,45. Foi exatamente o que aconteceu. E é o que nos traz a data presente. Os exatos mesmos problemas antes identificados para as empresas acima ou para a nossa taxa de câmbio agora ameaçam a economia brasileira como um todo. Vou explicar exatamente como chegamos até aqui. Ficará claro como falamos de algo importante e crítico para você e para cada brasileiro. A próxima fase desta crise vai afetar cada ponto de nosso modo de vida. A poupança de milhões de pessoas será dizimada. A mudança vai afetar seus negócios e seu emprego. Veremos impacto dramático sobre as poupanças, os investimentos e as aposentadorias. Além de outras implicações menores, mas também importantes. Os destinos de viagem serão alterados, a escola dos filhos pode ser revista, local e forma onde sua família faz compra talvez mude. Mais especificamente, faço referência à volta de condições anteriores ao plano real. Os mais antigos sabem do tamanho do problema. Os mais jovens podem perguntar a seus pais. Falo de inflação alta, perda da metade do poder de compra do salário ao longo do mês, congelamento de preços, problemas de desabastecimento, falta de produtos nas prateleiras, impossibilidade de planejamento por consumidores e empresários. Vou explicar como cada um desses eventos vai ocorrer. Então, você poderá decidir por você mesmo se há ou não embasamento em minha argumentação. De minha parte, eu nunca estive tão convicto a respeito dessa crise quanto de qualquer outra situação em minha vida. Economia não admite experiências de laboratório. Erros cobram seu preço e as consequências são grandes. Obviamente, o mais importante aqui não é exatamente o que está acontecendo, mas sim o que você pode fazer a respeito. Dito de outra forma, você estará preparado quando essa crise se materializar? O que eu proponho neste material é mostrar a você exatamente aquilo que eu mesmo estou fazendo para proteger e até mesmo aumentar meu próprio patrimônio, da mesma maneira que você poderá fazer. Note que eu poderia, com quase 100% de certeza, afirmar que a maior parte dos brasileiros não estará preparada quando os preços de produtos básicos dispararem, seu acesso a crédito secar, bancos fecharem e seus cartões de crédito pararem de funcionar. A forma de viver de cada brasileiro está prestes a mudar. Isso eu lhes prometo. Nesta carta, vou mostrar exatamente o que está acontecendo. Você pode questionar cada um de meus apontamentos. Ao final, vai perceber que estou certo em todas as alegações, uma por uma. Então, você poderá julgar e decidir por você mesmo. Daí, pergunta-se: você vai agir agora para proteger a si mesmo e a sua família da catástrofe econômica que está sendo formada? Eu espero que sim. E é por isso que eu escrevo esta carta. Vou levá-lo exatamente pelo caminho que eu mesmo estou seguindo pessoalmente, para que você, caso queira, possa segui-lo também. Infelizmente, não posso garantir que você sairá desta crise sem nenhum ferimento, mas posso lhe assegurar que você estará muito à frente daqueles que não seguirem os passos propostos. Peço desculpas, estou apressando um pouco as coisas. Deixe-me dar um passo atrás e mostrar, nos termos mais simples possíveis, o que está acontecendo, o porquê de tamanha preocupação e qual é meu prognóstico para os próximos 12 meses. O maior problema desde o início do Plano Real. Eu acredito que nós, como brasileiros, estamos prestes a observar um verdadeiro colapso no nosso sistema econômico, com desdobramentos relevantes sobre o cotidiano de cada cidadão.
Basicamente, há cerca de 5 anos, o governo brasileiro mudou dramaticamente sua política econômica. Passamos a desafiar décadas de um conhecimento acumulado e consolidado em macroeconomia. Abandonamos o pilar ortodoxo para nos render à maior intervenção do Estado na economia, a um sistema pautado no assistencialismo e ao estímulo excessivo ao consumo. Qual o resultado? Falência das contas públicas e impossibilidade das famílias continuarem aumentando o consumo nesta velocidade. Mais uma vez, aponto esses elementos a partir de meus conhecimentos em contabilidade e em finanças. Com o mesmo viés crítico que analiso empresas, observo as contas públicas e o balanço das companhias. Veja, por exemplo, a questão mais simples associada à análise de uma companhia com ações listadas em bolsa, a saber, sua capacidade de gerar caixa, ou seja, quanto varia seu caixa, ponderado pelas mudanças na dívida, evidentemente, ano após ano. Se uma empresa queima caixa de forma sustentada, sua própria existência em longo prazo está em risco. Dificilmente você compraria a ação de uma empresa que, resultado após resultado, queima caixa. O Brasil, se entendido de forma análoga, tem queimado caixa de maneira sistemática. O total de suas despesas supera suas receitas. Pior ainda, a diferença em desfavor das receitas tem aumentado. O déficit nominal brasileiro, que mede justamente essa relação, mira os 4% ao ano, e as contas públicas, em maio, tiveram seu pior resultado da história, mesmo com uma contabilidade nacional bastante criativa e uma porção de receitas extraordinárias. A sustentabilidade das contas do Estado brasileiro está em risco, como fruto de uma política deliberada de aumento dos gastos públicos. Os empresários não confiam mais no Brasil e veem seu espaço ocupado pelo setor público. Há, inclusive, um termo técnico para isso: crowding out. Sem confiança, os empresários simplesmente não investem. É aquilo que se convencionou chamar de espírito animal dos empresários. A relação investimento sobre PIB, que nunca foi uma maravilha, vem caindo de maneira consistente. Depois de atingir o ápice de 19,5% no fim de 2010, recuou para apenas 18,1%. Somente essa variação impõe impacto negativo da ordem de 0,5% na capacidade de crescimento do PIB. Breve pausa para a reflexão. Há certo consenso entre os mais competentes economistas de que a variável-chave para o crescimento sustentável e de longo prazo, sem inflação, é o investimento. Isso porque, ao investir, o empresário aumenta sua capacidade produtiva à frente e pode responder a aumentos da demanda oferecendo mais produtos. Caso contrário, ou seja, sem investimentos, só pode responder com aumentos de preço. Agora, pasmem! Perguntada recentemente sobre as razões para o Brasil não crescer, a presidente Dilma respondeu da seguinte forma: eu não sei. Se não temos um diagnóstico, como poderemos sequer considerar um bom prognóstico? Isso é absolutamente inacreditável, não é mesmo? Entretanto, não se dá a devida publicidade ao fato. Talvez você discorde sobre o quão ruim está a situação da economia brasileira. Eu respeito sua opinião. Peço, porém, que considere os seguintes pontos, todos os 10 elementos estritamente factuais. Ponto 1. O crescimento médio do PIB no governo Dilma, se confirmadas as projeções de consenso para 2014, deve ser de 1,8% ao ano. Veja, esse é o pior resultado desde o governo Collor. Temos a primeira evidência empírica e incontestável de que retornamos a condições anteriores a 1994. O gráfico resume a evolução recente da economia brasileira. Há ainda de se pontuar que minha projeção de 1,3% para o crescimento da economia brasileira em 2014 está entre as mais otimistas. O Banco Santander, por exemplo, já estima evolução de apenas 0,9% neste ano, enquanto o brilhante economista Afonso Celso Pastore sugere pífio crescimento de 1% em 2014 e de, acreditem, 0,8% em 2015. Mas este crescimento mais baixo desde a era Collor não é resultado de uma conjuntura internacional desfavorável? A simples observação da imagem a seguir comprova a resposta negativa. O gráfico compara a evolução do PIB brasileiro nos governos Dilma, Lula, FHC, Itamar e Collor, contextualizando com o resto do mundo, os países emergentes e pobres e nossos vizinhos latino-americanos. Até 2013, mesmo sem considerar o resultado pífio previsto para este ano,
observamos o crescimento mais baixo desde a era Collor. Ponto 2. A inflação tem sido persistentemente alta e acima do centro da meta de 4,5% ao ano. Simplesmente temos ignorado esses 4,5% e observado de maneira sistemática uma inflação beirando o teto da meta. A imagem ilustra bem o argumento, mas isso não é o pior. As estimativas para a inflação oficial de 2014, conforme o levantamento do próprio Banco Central junto a agentes de mercado, rondam exatamente os 6,5%, teto da meta. E até mesmo o relatório trimestral de inflação do nosso BC projeta 6,4% para este ano, colado no 6,5%. Isso é particularmente problemático porque corremos um risco grande de estourar o intervalo da meta, ferindo a credibilidade do Banco Central e impondo um custo alto à sociedade. A rigor, em 12 meses, já estamos acima da meta. No intervalo encerrado em junho, a inflação foi de 6,52%. Para 2015, a situação não é muito diferente. A mediana das projeções dos economistas também aponta inflação próxima a 6,5%. Não custa lembrar, o trabalhador é quem mais sente os efeitos negativos da inflação, ao ter o poder de compra de seu salário corroído pela escalada dos preços. Sim, há coisas ainda mais desagradáveis a respeito da inflação. Já teríamos estourado o teto da meta com folga, não fosse pelo controle de preços. Ou seja, estamos artificialmente maquiando a inflação ao represar alguns preços, com exemplos mais claros nos setores de energia e combustíveis. Sem essas desonerações, a inflação ronda 8,5% ao ano. O próprio governo admite controlar preços, sem nenhum tipo de constrangimento. Em entrevista à Folha de São Paulo em 14 de maio, o ministro Mercadante reconheceu que o governo controla preços de combustíveis e energia elétrica. O represamento de preços tem consequências conhecidas e desastrosas, como sugestão de maior inflação futura, desalinhamento de preços relativos e destruição de determinados setores. O setor de etanol foi simplesmente destruído pelo controle deliberado do preço da gasolina. Veja o que diz matéria do jornal Valor Econômico do dia 14 de junho de 2014. A indústria de etanol do Brasil enfrenta tanto pressões de aumento do custo da terra e da mão de obra, como tornou-se uma vítima não intencional do controle de preços da gasolina para frear a inflação, avalia a Agência Internacional de Energia. E completa. No Brasil, a AIE nota que o aumento da capacidade de produção de etanol estagnou, várias plantas foram fechadas e mais capacidade pode estar em risco. Quando todos achávamos que havíamos consolidado a política de combate à inflação, passamos a cometer erros triviais, com impactos gigantescos sobre a sociedade. Nem sequer estamos sendo criativos. Tivemos a proeza de resgatar erros antigos e com consequências conhecidas. Esses dois primeiros pontos já seriam suficientes para provarmos o argumento do quão grave é o problema atual. Combinamos simplesmente baixíssimo crescimento econômico e inflação alta. Temos, portanto, o mais negativo dos mundos, a chamada estagflação. Mas calma, há coisas mais graves ainda pela frente, capazes de reforçar o prognóstico de algo simplesmente catastrófico para os próximos 12 meses. Falamos de inflação que pode chegar a 15% ao ano, forte redução do poder de compra, aumento do desemprego para 10% e interrupção súbita do crédito, com consequente dificuldade das famílias em arcar com suas obrigações financeiras. Estamos prestes a observar concreta mudança em nosso cotidiano. Precisamos nos blindar. Continuemos na nossa lista. Ponto 3. As contas públicas estão completamente desajustadas, de tal sorte que o governo brasileiro vai, em breve, encontrar grandes dificuldades para se financiar. Ou seja, as taxas de juros devem subir com vigor, impactando fortemente o orçamento das famílias e a capacidade de crédito. Não há como brigar contra os fatos. Vemos uma clara deterioração das contas públicas brasileiras. Nossa economia para pagar dívida e juros, o chamado superávit primário, foi, na média, de 3,1% do PIB no intervalo de 2001 a 2008, sem considerar aqui receita de dividendos e concessões. Considerando agora o intervalo de 2009 a 2013, esse percentual caiu para 1,5% do PIB. Para 2014, devemos terminar com menos de 1% do PIB, algo que é, obviamente, insuficiente para estabilizar dívida bruta ou líquida. Isso sem nenhum incremento significativo do investimento público. O que tem aumentado é o consumo do governo. Esta métrica bateu 22% do PIB,
o nível mais alto da série histórica iniciada em 1995. Mais uma proeza notável ao Brasil. Somos um dos poucos países do mundo em que essa variável supera o investimento. Ponto 4. O resultado de nossas relações com o resto do mundo, que já era péssimo, fica cada vez pior. O chamado déficit em transações correntes, medida do saldo de nossas contas com o exterior, sem considerar as movimentações de capital, vem crescendo sistematicamente e atinge níveis preocupantes. Em maio, o déficit brasileiro em conta corrente montou a 6,6 bilhões de dólares, o mais alto para o mês de maio em toda a série histórica. O desempenho é inclusive pior do que o projetado pelo próprio BC, em 6 bilhões de dólares. Soma-se ao já delicado resultado apresentado até abril, conforme demonstrado pelo gráfico. Qual o problema disso? Para que não haja saída líquida de dólares do Brasil e perda de reservas internacionais, precisamos da entrada de moeda estrangeira por meio da conta de capital. Por sua vez, a conta de capital possui, grosso modo, duas subdivisões: investimento estrangeiro direto, IED, e investimentos de portfólio. O ponto nevrálgico aqui é que o IED está inferior ao déficit em conta corrente. Portanto, para fechar nosso balanço com o resto do mundo, estamos dependendo do investimento em portfólio, que é muito volátil e sensível à menor das mudanças das condições da economia mundial. Por enquanto, com o Brasil oferecendo um juro estratosférico e os bancos centrais mundiais mantendo o juro zero, parece não haver grande problema. Mas a situação está próxima de mudar. O Banco Central norte-americano deve começar a subir sua taxa de juros em 2015, voltando a atrair recursos para os títulos dos Estados Unidos, hoje presentes nos mercados emergentes. Nesse momento, vai faltar dólar no Brasil. Teremos uma disparada da taxa de câmbio, com impactos diretos sobre a inflação, sobre os importadores e sobre as empresas com dívida em dólar. Peço a devida atenção a este ponto. Em resposta à crise, o Banco Central dos Estados Unidos injetou uma quantidade cavalar de dólares no mercado. Conforme mostra o gráfico, os ativos totais do Fed saíram de 869 bilhões de dólares em agosto de 2007 para 4,3 trilhões em junho de 2014. Ou seja, para voltar à normalidade histórica, o Banco Central norte-americano precisa retirar cerca de 3,5 trilhões de dólares do sistema. As condições de liquidez vão mudar dramaticamente a partir de 2015. Ponto número 5. O mercado de trabalho se enfraquece em ritmo assustador. A criação líquida de postos de trabalho em maio foi de 58.836, segundo dados do CAGED. Trata-se do pior mês de maio desde 1992. Estamos com um novo argumento de situação sem precedentes desde o Plano Real. Isso não é coincidência. Ora, por que o desemprego então ainda não aumentou? Simplesmente por uma questão de forma de se medir. Só é considerado desempregado quem está procurando emprego, mas não o encontra. O desemprego não aumenta simplesmente porque as pessoas têm desistido de procurar emprego. Tomo a liberdade de emprestar argumento do excepcional economista Alexandre Schwartzman para o fechamento do primeiro trimestre. A população em idade ativa cresce entre 1% e 1,5% ao ano, 1,3% no trimestre em questão, enquanto a geração líquida de empregos foi próxima a zero. Trocando em miúdos, só há redução da taxa de desemprego porque parcela da população simplesmente desistiu do mercado de trabalho e não se pode atribuir ao pleno emprego a competência da gestão pública. Ponto número 6. Estamos à beira do apagão. Os analistas do Banco Brasil Plural escreveram um relatório recentemente apontando uma pequena chance de 100% de racionamento de energia ainda em 2014. De acordo com eles, o nível dos reservatórios chegará a 10% em novembro, a se manter o ritmo atual. Isso é extremamente preocupante. Para usar as palavras dos próprios analistas, há um elefante político que não pode ser ignorado. Sejamos justos aqui. Há um único culpado para um nível tão baixo dos atuais reservatórios: São Pedro. Realmente, choveu muito pouco e ninguém detém controle sobre isso. Ponto final. Agora, a falta de planejamento, a concentração da matriz energética e o impedimento ao aumento da capacidade de oferta de energia é culpa total e irrestrita do governo. Em setembro de 2012, foi anunciada a famosa MP 579, que alterou as regras para concessões de energia, com o objetivo de reduzir as tarifas de eletricidade. De novo, o tal controle de preços. A medida destruiu a rentabilidade de empresas de energia.
adicionou incerteza jurídica ao marco regulatório do setor e, portanto, afastou iniciativas em prol de novos investimentos. Além disso, desrespeitou contratos existentes. O exemplo de CEMIG é emblemático. A companhia tinha concessões vencendo em 2015, com renovação automática prevista para mais 20 anos, conforme definido em contrato inicial. Quando se fala em renovação automática de qualquer contrato, supõe-se, obviamente, preservação das mesmas condições iniciais. Então, veio a MP 579 propondo condições completamente diferentes para a renovação das concessões, ferindo com clareza o pressuposto de automática. O resultado foi a devolução pela CEMIG das usinas de São Simão, Jaguara e Miranda por não aceitar a aplicação das novas regras. Ou há uma nova definição para o conceito de renovação automática, ou houve quebra de contrato. Ponto número 7. A Petrobras foi simplesmente destruída. O gráfico a seguir apresenta a evolução das ações da Petrobras nos últimos 5 anos. Ele fala por si só. De uma máxima de 40, as ações chegaram à mínima de 12,57. O patrimônio nacional sendo simplesmente reduzido a 1/3 de seu valor. Quem tinha R$40 mil em ações da Petrobras chegou à mínima de R$12.570. Além de ser historicamente motivo de orgulho, Petrobras tem em sua base de acionistas milhares de brasileiros, de forma direta ou através da aplicação de seu FGTS. Estamos mexendo com a poupança do cidadão comum. Chegamos a essa situação simplesmente porque a empresa tem o preço de seus produtos controlado pelo governo. Quando impede-se o reajuste de preço da gasolina, Petrobras se vê obrigada a comprar produtos por um preço superior a seu preço de venda. O resultado? Queimas sucessivas de caixa no momento em que a companhia tem um ambicioso plano de investimentos para tocar, e explosão de sua dívida líquida. Mais uma conquista para o Brasil. Petrobras hoje apresenta a maior dívida corporativa de todo o mundo. A evolução resume a questão, conforme mostra a imagem. Ponto 8. Com inveja da Petrobras, a Eletrobras, outra estatal relevante, também foi destruída. Eletrobras nunca foi exemplo de eficiência. A empresa é historicamente reduto do PMDB, possui rentabilidade sobre o patrimônio baixa e entra em projetos ruins para atender anseios políticos. Sempre foi assim, e a empresa, de uma forma ou de outra, se virava. Mas a situação degringolou a partir da MP 579, a mesma que falei há pouco. O gráfico a seguir traz a trajetória das ações de Eletrobras nos últimos 5 anos. Não é muito diferente de Petrobras. A situação de Eletrobras é ainda mais complicada do que aquela apresentada para a CEMIG. A empresa também foi exposta a condições piores e de baixíssima rentabilidade para renovar concessões. Mas, diferentemente de CEMIG e de outros participantes de mercado, Eletrobras aceitou termos que implicavam retornos negativos para determinados projetos. Isso porque era do interesse da União, principal acionista e que votou proporcionalmente às suas ações em assembleia, manter as concessões pouco rentáveis. A resposta foi imediata. Suas ações simplesmente derreteram em bolsa. Ultrajados com a questão, acionistas minoritários recorreram à CVM, regulador do mercado de capitais, basicamente dizendo que a União não poderia votar na Assembleia sobre o tema, por uma questão de conflito de interesse, o que me parece óbvio, não é mesmo? A União propõe novos termos que só servem a ela mesma e vota sobre a questão? Assim diz o artigo 115, parágrafo 1 da Lei das SAs. O acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia e será considerado voto abusivo aquele exercido com o fim de causar dano à companhia, aos seus acionistas ou a obter vantagem ou que possa resultar em prejuízos. A adesão à renovação das concessões sob os termos previstos pelo MP 579 trouxe benefício exclusivo ao controlador, o governo, e prejuízo aos demais. A União reagiu ao pedido dos acionistas minoritários. Fez uma oferta bastante justa para compensar os danos bilionários. Um evento sobre mercado de capitais, com a presença do ministro Guido Mantega. E o pior, a CVM flerta com o aceite da proposta. Pode parecer engraçado, mas somente para quem não é acionista de Eletrobras. A prática inibe não somente investimentos nas ações de Eletrobras, mas também de outras ações do setor elétrico, além de inibir a confiança dos empresários no segmento. Ponto 9. A indústria brasileira fica menor a cada dia. De novo, imagens valem mais do que 1000 palavras. Prestem atenção aos gráficos.
A produção industrial brasileira está simplesmente atônita. Isso num governo que supostamente tinha uma política industrial explícita. O tal Plano Brasil Maior, lançado em 2011, tinha objetivos muito bem definidos para 2014. Eram eles: aumentar a taxa de investimento dos 18,4% vistos em 2010 para 22,4% do PIB, elevar o dispêndio empresarial de pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB de 0,59% para 0,90%, e diversificar a pauta de exportações, aumentando a participação brasileira no comércio internacional de 1,36% para 1,6%. Pronto, chegamos em 2014, o que nos dá a prerrogativa de analisar se atingimos os resultados. A conclusão é assustadora. Não cumprimos nenhum dos 3 objetivos. A relação investimento sobre PIB não somente descumpriu a meta de 22,4%, como inclusive caiu frente ao ponto inicial. Dos 18,4%, batemos vergonhosos 18,1%. Sobre o investimento em P&D, ainda não há dados muito atualizados, mas pesquisas feitas em 2011 apontaram uma enorme subida da razão gastos em P&D sobre PIB, de 0,49% para 0,50%. Alguém, em sã consciência, admitiria um crescimento dessa relação para 0,90% em 3 anos? A respeito das exportações, a coisa fica ainda mais pitoresca. Não diversificamos nossa pauta, tampouco aumentamos nossa representatividade na corrente de comércio mundial. A participação dos produtos manufaturados nas exportações era de 39,4% em 2010. Passou a 38,7% em 2013. Tínhamos 1,35% da exportação mundial em 2010. Encerramos o ano passado em 1,29%. A política industrial é um fracasso retumbante. Ponto número 10. O medo é também político. Os pontos acima resumem o tamanho de nosso problema econômico. Mas ainda preciso de, ao menos, uma menção honrosa à questão política. Em entrevista recente ao Valor Econômico, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, falou assim: o brasileiro gosta do seu país, gosta de morar aqui, de vestir aqui, mas o grau de incerteza hoje é tal que as pessoas estão pensando em investir fora do Brasil. Estão pensando até em sair do Brasil. Há um medo que vai além da economia. É medo político também. Há uma sensação de medo que as pessoas não têm coragem de manifestar abertamente. Medo de uma atitude contra a liberdade de imprensa, contra a democracia. Há razão de ser nesse medo. Não há nada mais antidemocrático e desrespeitoso à democracia quanto uma lista negra de jornalistas a serem perseguidos pelo Estado e seus defensores. Veja, então, texto recente publicado no site do partido do governo, personificados em Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Demétrio Magnoli, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes, Diogo Mainardi, Lobão, Gentili, Marcelo Madureira, entre outros menos votados. Suas pregações nas páginas dos veículos conservadores estimulam setores reacionários e exclusivistas da sociedade brasileira a maldizer os pobres e sua presença cada vez maior nos aeroportos, nos shoppings e nos restaurantes. Tratam críticos como inimigos de guerra e convocam companheiros a lutar. Há exemplos semelhantes na história daqueles que não respeitam a liberdade de imprensa e querem calar as vozes dissonantes. Em 10 de fevereiro de 1933, Joseph Goebbels, responsável pelo marketing do Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista, alertou assim: um dia nossa paciência vai acabar e calaremos esses judeus insolentes, bocas mentirosas. O resto da história todo mundo conhece. O princípio democrático deve ser respeitado em sua integralidade. Além de ferir o preceito da liberdade, qualquer recrudescimento dessa condição teria um resultado rápido e com consequências desastrosas: fuga de capitais, tanto de brasileiros remetendo seu dinheiro ao exterior, quanto de estrangeiros preferindo outros mercados ao nosso. Tudo isso trará consequências gigantescas antes do que as pessoas pensam. Para ser preciso, já está trazendo. Os primeiros passos dessa crise estão em curso, estão acontecendo justamente agora, bem em frente aos nossos olhos. Desculpe, mas eu não consigo esgotar o tema em sua totalidade. A esta altura, porém, imagino que já tenha ficado claro que você precisa proteger seu patrimônio e aumentar sua poupança nos próximos anos. Em poucos minutos, vou lhe mostrar exatamente como eu estou protegendo meu próprio dinheiro e o que eu recomendo que você também faça. Antes, deixe-me mostrar exatamente como chegamos neste ponto. A morte do Brasil aos 20 anos de idade. O Brasil, tal qual nós conhecemos hoje,
nasceu em 1994, com a estabilização da economia. Antes disso, tínhamos um outro país, em que famílias, amedrontadas com a inflação, corriam para o supermercado tão logo recebiam seus salários. Empresários não investiam por conta da falta de confiança na moeda e da incerteza jurídica. Consumidores não compravam porque a inflação era galopante e não existia crédito. O Plano Real marca, inequivocamente, um novo Brasil. Com isso, até mesmo o maior dos radicais, de esquerda ou direita, há de concordar. A história começa em 1994. O período anterior era pré-história. A implementação do Plano Real divide-se em 3 partes. A primeira marca o ajuste fiscal, com a criação do Fundo Social de Emergência e do Imposto sobre Movimentações Financeiras. A segunda corresponde ao período da URV, caracterizado pela indexação completa da economia em alinhamento forçado de todos os preços. Finalmente, a última transforma a URV em moeda, com a introdução do real. Eis o impacto imediato do plano. A inflação desabou com o real. Em paralelo, houve vigoroso crescimento econômico, sob empurrão da demanda reprimida, confiança nos negócios e recomposição dos salários reais. O crescimento da economia em 1994 foi de 5,9%. A indústria andou muito bem, e também a agropecuária, cuja evolução foi de 5,5%, rendendo-a o apelido de âncora verde do real. O surto de crescimento durou pouco. Para manter a inflação baixa, foi usada a chamada âncora cambial. O real foi forçadamente sobrevalorizado por meio de taxa de juros muito alta. A consequência foi óbvia: baixo crescimento econômico e disparada das importações nos anos seguintes. Para manter o câmbio apreciado e oferecer dólares ao mercado na taxa desejada, chegamos a perder $1 bilhão de reservas internacionais por dia, durante vários dias. 2 crises simultâneas como resultado, nas contas externas e nas contas públicas. A semente da destruição estava plantada. O estouro do modelo era inevitável. A resposta veio em 1999, quando inicia-se uma nova fase, marcada pelo famoso tripé macroeconômico. Abandona-se a âncora cambial, com o regime sendo detalhado em junho daquele ano. Ficaram definidos como elementos centrais da política econômica. Peço que prestem atenção a este ponto: câmbio flutuante, metas de superávit primário e sistema de metas de inflação. O tripé caracteriza o final do governo FHC e também o primeiro mandato do governo Lula. Durante esse período, observamos 2 ciclos de crescimento no Brasil. O primeiro veio do rally das commodities. O preço dos produtos que vendemos ao exterior ficou 40% mais caro frente ao preço dos produtos que compramos do exterior. É o que os economistas chamam de melhora dos termos de troca. Com 40% de ganho chegando de navio do exterior, podemos distribuí-lo entre os cidadãos brasileiros. E o segundo ciclo representou a explosão do consumo sob empurrão do crédito. Qual o problema? Ambos acabaram. As commodities andam de lado ou até mesmo caem desde a crise de 2008. E as famílias brasileiras, sem crescimento econômico, já muito endividadas e enfrentando juros muito altos, não conseguem mais crescer seu consumo. Precisamos de um terceiro ciclo, mas não há nenhum sinal de que ele vai acontecer. Ao contrário, o modelo está esgotado e as coisas tendem a piorar fortemente. Precisamos agir antes disso. Ficará claro para você daqui a pouco. Em resposta à crise de 2008, o governo brasileiro abandonou o clássico tripé macroeconômico e adotou a nova matriz econômica. Entre as medidas mais emblemáticas da nova política econômica, destaco aumento dos gastos públicos, maior intervenção do Estado na economia, leniência no combate à inflação, incremento da participação do BNDES, com estímulo à criação e ao fortalecimento de gigantes nacionais, controle de preços, atuações pesadas e frequentes no mercado de câmbio, novo marco regulatório do setor petróleo e publicação da MP 579, aquela do setor elétrico, criatividade na contabilidade nacional e concessões mal feitas, fixando-se simultaneamente taxa de retorno e qualidade, é óbvio, numa bivalência inatingível. Deixe que o próprio governo apresente essa tal nova matriz econômica. Em entrevista ao Valor, em dezembro de 2012, Márcio Roland, secretário de Política Econômica, apresentou os pontos do novo tripé da seguinte forma: 1. Taxa de juro baixa. 2. Taxa de câmbio competitiva. E 3. Consolidação fiscal amigável ao investimento. Sobre a taxa de juro, Roland destacou a queda de 5,25 pontos percentuais em 12 meses, num processo que permitiria aos agentes econômicos rever seu modelo de negócio e criar um ambiente favorável ao crescimento. Parecia fazer sentido. O governo Dilma havia começado com taxa Selic de 10,75% ao ano.
levar o juro básico, no primeiro momento, a 12% para combater a inflação, e logo implementar afrouxamento monetário vigoroso, levando o juro ao piso histórico de 7,25% ao ano. Não há mentiras nisso, mas há uma nuance de interpretação. Atingimos a mínima histórica para os juros simplesmente por uma janela de oportunidade criada pelo contexto internacional, com juros reais negativos em todo o mundo, como resposta dos bancos centrais desenvolvidos à quebra da Lehman Brothers em setembro de 2008. Não houve qualquer novo equilíbrio de taxa de juro. Foi uma situação atípica. A Selic atual já é superior àquela do início do governo Dilma e deve subir muito mais para combater a inflação em 2015. Agora, preciso falar em tom severo da tal taxa de câmbio competitiva. A política cambial brasileira tem sido desastrosa. Simplesmente ignoramos o pressuposto do câmbio flutuante. Primeiro, a tentativa do governo era depreciar o real, para poder aumentar a competitividade das nossas exportações e estimular a indústria. DALI, IOF e coisas parecidas. Agora, o Banco Central usa o câmbio como instrumento de combate à inflação, deixando claro nas atas de suas reuniões que precisa do dólar a 2,20 para manter a Selic no nível atual. A turma de Alexandre Tombini vem sistematicamente vendendo dólares, de forma direta ou por meio de swaps cambiais, para impedir a inflação. Com isso, reduz reservas internacionais no momento de farta liquidez internacional. Estamos queimando munição quando mais precisaríamos guardá-la. Com isso, tornamo-nos cada vez mais frágeis às vésperas do início do ciclo de alta das taxas de juro pelo mundo. Quando efetivamente precisaremos vender dólares, estaremos com nível de reservas no limite. De novo, vai faltar dólar. Para encerrar o ponto e combater em caráter definitivo a hipótese de taxa de câmbio competitiva, não há qualquer ganho de competitividade das exportações vindo da melhora dos fundamentos da economia brasileira. A desvalorização do real nos últimos tempos é resultado exclusivo do elevado déficit externo e da falta de poupança pública. A imagem resume o quão competitivas têm se tornado nossas exportações na comparação com outros emergentes. Ficou para o final a questão fiscal. Não foi à toa. Aqui temos a cereja do bolo. A política fiscal brasileira tem sido ultrajante, não havendo qualquer tipo de consolidação, muito menos amigável ao investimento. O governo tem, cada vez mais, ocupado o espaço do investimento privado, sem ele mesmo preencher adequadamente essa lacuna. Na entrevista em questão, Márcio Holland foi categórico. No ano que vem, fazia referência a 2013, voltamos à meta de superávit cheia, sem desconto. Ou seja, falávamos de um primário de 3,1% do PIB para 2013. E o que aconteceu, de fato? O superávit primário do ano passado foi de 1,9% do PIB, mesmo com as receitas extraordinárias do campo de Libra e do Refis. Filtrando por esses elementos, teríamos um primário pífio de 0,9% do PIB. Alguém poderia argumentar que o primário foi menor porque o próprio governo resolveu fazer investimentos, tendo notado a ausência desse componente no setor privado. Isso já seria ruim per se, dado o impacto de queda média da produtividade. Mas nem sequer é verdadeiro. Tirando as estatais, o investimento público da União passou de 59,4 bilhões em 2012, equivalentes a 1,35% do PIB, para 63,2 bilhões em 2013, 1,31% do PIB. Então, pergunta-se, a que consolidação fiscal se refere o governo? Eu não tenho nada contra o senhor Márcio Holland. Ao contrário, eu gosto dele. Fui seu aluno no mestrado da FGV. Ele é certamente um sujeito de bem, trabalhador e bom economista, mas o diagnóstico está completamente errado, beirando a dissimulação. Qual o resultado da nova matriz econômica? Há pouco tempo, o Brasil era destino certo do investidor estrangeiro, o queridinho entre os BRICS, grupo que reúne também Rússia, Índia e China. Atraímos a Copa do Mundo, seremos sede das Olimpíadas. Em pouco tempo, ganharíamos posto da quinta maior economia do mundo, algo impensável antes. Protagonizamos a capa da revista The Economist, talvez a mais importante do mundo sobre economia e finanças. Em novembro de 2009, a conceituada revista britânica trouxe o Cristo Redentor em forma de foguete, desgarrando-se do Morro do Corcovado e dirigindo-se a maiores altitudes. O Brasil teria decolado, com argumentos esmiuçados numa longa reportagem de 14 páginas.
A imagem era inspiradora. Pouco tempo depois, como resultado da desastrosa nova matriz econômica, aquele conjunto de medidas adotado pelo governo brasileiro em resposta à crise de 2008, as coisas haviam mudado completamente. Exatos 4 anos depois, a mesma The Economist, também em reportagem de capa de 14 páginas, questionava: o Brasil estragou tudo? A imagem, desta vez, não inspirava ninguém. Bastaram 4 anos para destruirmos o otimismo. A ideia de quinta maior economia do mundo foi abandonada. A presença entre os BRICS foi até mesmo questionada e especialistas apontam um legado nulo dos grandes eventos esportivos. Talvez você ainda esteja anestesiado pelo futebol da Copa do Mundo, mas peço que saia do escopo esportivo por 1 minuto. Veja, por exemplo, o que diz matéria da CNBC publicada no dia 26 de junho. Especialistas em mercados emergentes estão pessimistas em investir no Brasil, a despeito da Copa do Mundo. Não há potencial positivo algum neste governo, mesmo se tudo der certo, afirma Drauzio Giacomelli, responsável por pesquisa de mercados emergentes do Deutsche Bank. Não se trata de ganhar ou não a Copa. Falemos do que interessa. Um governo incapaz de entregar os anseios populares por educação, transporte e infraestrutura no geral. Eles podem entregar estádios, mas não o que realmente importa, diz ele. Giacomelli também critica a condução da política monetária na administração Dilma. Eles fizeram tudo errado desde o começo. Colocaram-se na pior posição possível para o mercado emergente, de estagflação, baixo crescimento econômico e alta inflação. A Agência Internacional de Classificação de Risco Standard & Poor's já rebaixou o rating brasileiro, de forma que, na opinião da agência, há um maior risco de que o país dê um calote em sua dívida. E a agência Moody's acaba de alertar para a mesma possibilidade, caso o próximo governo não tome atitudes severas. A situação certamente já não é boa e deve piorar muito mais. A economia é impiedosa. Se você comete erros de política econômica, não passe impune. O economista Ricardo Amorim, aquele que comenta no programa Manhattan Connection, foi outro que recentemente alertou. Em matéria com o economista, o site Infomoney, citando Amorim, trouxe o seguinte: a inflação está alta e grávida. Os preços administrados terão de subir após as eleições porque os governos vêm represando todo tipo de tarifa pública há 2 anos. A conta deverá ser parcelada, porque, se subir tudo de uma vez, a inflação das tarifas pode chegar a 14% em 2015. A pergunta é: o que acontece a partir de agora? A metáfora com a gravidez é clássica. Não existe inflação um pouco alta. Inflação necessariamente cresce, e deve crescer muito. Márcio Garcia, professor de economia da PUC do Rio, trouxe tese semelhante em resposta ao jornal Valor Econômico de 27 de junho. A inflação não vai ficar parada nos 6,5%. Há uma inflação represada de 1,5 ponto percentual. Os preços monitorados vão ter que subir. O câmbio não pode ficar muito tempo nesse nível de 2,20, porque o déficit em conta corrente continua crescendo e é elevado. Tudo isso vai colocar pressão na inflação. Se você não tiver um BC que leve a inflação de volta à meta, passamos por um outro regime, um regime turco, argentino ou até venezuelano. A situação é mesmo grave. Depois de represar preços por 2 anos, o governo precisará soltar as amarras em 2015. Somente esse movimento, supondo uma liberação única, deve colocar a inflação brasileira em 10% ao ano. Mas temos riscos ainda maiores. O Banco Central norte-americano deve começar a subir sua taxa básica de juros justamente em 2015. Isso vai causar um grande retorno de recursos para os Estados Unidos, com maior demanda por dólar. Ou seja, a taxa de câmbio pode caminhar rapidamente para cima. O dólar não salta gradualmente quando se trata de valorizações. Eu tenho um mestrado em câmbio, e se tem uma coisa que aprendi é que a moeda norte-americana, quando se move para cima, o faz através de grandes saltos. O dólar deve bater, com margem para algo ainda mais alto, 2,50. Essa é uma projeção conservadora e está bastante alinhada àquela prevista para 2015 pela mediana das estimativas dos economistas brasileiros, conforme o relatório Focus, levantamento feito pelo próprio Banco Central. Temos 2 problemas importantes derivados dessa subida de taxa de juros nos Estados Unidos. O primeiro é a grande dificuldade para fechar nossas contas com o exterior. Lembre-se que estamos dependendo da conta de capitais para fechar o balanço. E observaremos justamente fuga de capitais. Pela 3ª vez faço alerta. Vai faltar dólar. E o segundo, relacionado ao reforço importante ao problema da inflação, através do famoso repasse cambial. A disparada do dólar significa aumento do preço dos produtos transacionados no mercado internacional, os chamados tradables. Aos poucos, também os não tradables
por uma questão de preços relativos, também vão reagindo. Em certo tempo, temos uma escalada generalizada dos índices de preços apenas por conta do efeito câmbio. Peço a gentileza de prestar atenção nas seguintes variações. Entre maio e junho do ano passado, o Ibovespa, nosso principal índice de ações, caiu nada menos do que 15,12%. Em paralelo, o dólar disparou 10,69% em apenas 2 meses. Por que tamanha mudança? Simplesmente porque o Banco Central dos Estados Unidos, em maio de 2013, sinalizou que poderia, em breve, começar a reduzir seus estímulos à economia e subir suas taxas de juros. Uma simples sinalização verbal foi suficiente para causar destruição de valor para as ações brasileiras e essa valorização do dólar. Imagine quando houver, de fato, aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. O investidor norte-americano que tivesse comprado em ações brasileiras em maio do ano passado teria perdido 25% em apenas 2 meses. Você acha mesmo que este sujeito vai ficar comprado em nossas ações quando o juro começar a subir lá fora? Eu acho que não. E toda essa disparada do dólar vai também impactar sobre a inflação. Combinando o repasse integral das tarifas públicas represadas e a desvalorização esperada do câmbio, entendo que a inflação brasileira pode chegar a 12% ao ano, para uma meta de 4,5%. Não há saída para uma inflação bem acima da meta. O Banco Central terá de subir a taxa Selic. E como a diferença entre a inflação projetada e a meta é grande, o movimento dos juros terá de ser expressivo. Não haveria surpresa em vermos taxa Selic de 15% ao ano. A implicação imediata de um juro básico desse tamanho é óbvia: recessão. Imagino que você entenda esse conceito. Se o Brasil cresce 1% ao ano com juro básico de 11% ao ano, quanto vai crescer com a Selic a 15%? Falamos de estagnação da economia, queda dos salários, aumento dramático do desemprego, esgotamento do crédito, queda vertiginosa do preço dos imóveis, muito sensíveis às taxas de juros, e aumento do endividamento das famílias. Tudo isso no ambiente de inflação alta. Já temos o menor crescimento econômico desde o governo Collor, a menor criação de postos de trabalho para o mês de maio desde 1992, o pior resultado das contas públicas para o mês de maio de toda a série histórica e o maior déficit em conta corrente para o mês de maio em toda a série histórica do Banco Central. E teremos a maior taxa Selic desde 2006 e descumprimento da meta de inflação, com a maior variação de preços desde 2002. Rasgamos o que foi construído em 1994 e aperfeiçoado em 1999, sob o pretexto de implementação de uma nova matriz econômica, heterodoxa. Temos um único resultado prático. Voltamos a 1993. Se, metaforicamente, nasce um novo país em 1994, com a estabilização da economia, podemos dizer que a nova matriz econômica e suas consequências representam o falecimento desse Brasil. Morremos aos 20 anos de idade, de forma prematura. Isso é coisa da Venezuela, mas no Brasil é possível? Eu conheço amigos, colegas e familiares ainda reticentes em aceitar essa ideia. Talvez você esteja com postura semelhante também. É o que os psicólogos chamam de normalcy bias, uma espécie de estado mental em que os seres humanos entram quando deparam-se com um desastre ou uma grande crise. As pessoas simplesmente subestimam tanto a probabilidade de uma catástrofe quanto os seus efeitos. Alguns chegam a reconhecer o problema, mas afirmam: uma crise dessas proporções é impossível. Pode ser coisa de Venezuela, Argentina, mas no Brasil, não. Pois bem, veja o que aconteceu com a Grã-Bretanha nos anos 70. Embora muitas pessoas não saibam, a libra esterlina foi a reserva de valor clássica por cerca de 200 anos. A moeda era a grande referência internacional até o fim da Segunda Guerra. A partir de então, quando a Europa se recompunha com o Plano Marshall, os britânicos passaram a perseguir uma agenda social nacionalista, com o governo tomando conta da maior parte das indústrias, sob a alegação de maior distribuição de renda. Em pouco tempo, o país basicamente quebrou. Uma marca emblemática ocorre em 1967, quando o Partido Trabalhista decide por uma desvalorização da moeda de 14%, de maneira súbita. Isso, supostamente, teria impacto positivo no endividamento das famílias. O desdobramento, porém, foi justamente o empobrecimento da população, procedido por rápido aumento da inflação, culminando no famoso inverno do descontentamento na década de 70. Para conter a inflação, salários foram congelados, greves aconteciam diariamente nos mais variados setores, até mesmo em postos de saúde.
A situação chegou a ser tão grave que alguns hospitais passaram a atender somente casos de pacientes cujo estado era de emergência. Em 1975, a inflação britânica subiu a 26,9% em apenas um ano. Em 1974, o governo local estabelecera a chamada Semana de 3 Dias, em que o uso de energia elétrica nos negócios foi limitado a 3 dias por semana, sem permissão de hora extra. As televisões tinham de interromper suas transmissões às 22h30, como forma de economizar energia. Imagine isso. A Inglaterra foi uma superpotência global por 150 anos. Quando começaram a permitir um pouco de inflação a partir da desvalorização de sua moeda, as coisas simplesmente colapsaram. A foto a seguir evidencia o tamanho do problema. Isso é Londres, com lixo empilhado na praça, porque não havia dinheiro suficiente para pagar aos lixeiros um salário minimamente justo. Se aconteceu na Inglaterra, por que não poderia acontecer por aqui? Eu lhes garanto, já estão acontecendo. Com efeito, a inflação brasileira já estaria acima da meta, liberando os 10% ao ano, caso as tarifas de energia e os preços da gasolina não estivessem sendo controlados. Outro exemplo internacional. No começo dos anos 90, um certo país europeu resolveu brincar de conviver com um pouco mais de inflação e com um governo gastador. Rapidamente, a poupança pública acabou. Qual foi o próximo passo? Simples. Passaram a contar com a poupança privada, limitando o acesso das pessoas às suas contas nos bancos públicos. E, obviamente, para financiar suas operações, o tal país começou a imprimir moeda, em ritmo frenético. Sem dinheiro, a infraestrutura local caía em pedaços e a inflação galopava, mesmo com tentativas de controle de preços. A esta altura, o desemprego batia 30%. Já era suficientemente ruim, mas ficou pior, muito pior. Um brilhante economista teve a genial ideia de exigir das empresas o preenchimento de uma série de documentos governamentais a cada vez que seus preços fossem reajustados para cima. O racional era de que isso retardaria o processo inflacionário, pois parte do tempo empresarial seria consumido justamente para preencher os formulários. Qual foi o resultado? Obviamente, mais inflação. Para preencher os documentos, as firmas viram-se obrigadas a contratar mais funcionários. E como o processo era bastante demorado, a resposta imediata foi começar a aumentar os preços de produtos básicos em velocidade ainda maior, de forma que precisariam preencher os formulários apenas uma vez. A inflação diária beirava 100%. Sim, preços dobrando da noite para o dia, no mais perfeito caos econômico. A resposta governamental foi a mais típica dos planos econômicos adotados em períodos de hiperinflação: a criação de uma nova moeda, removendo 6 zeros da anterior. De novo, não funcionou. Veja o tamanho do percentual a seguir. Não é brincadeira. Esse foi o percentual: 5 quatrilhões de aumento dos preços deste país entre outubro de 1993 e janeiro de 95. As pessoas não podiam comprar comida, simplesmente estocavam ou passavam fome. Postos de gasolina foram fechados. O número de ônibus em operação caiu 60%. Apagões eram generalizados e recorrentes. E as pessoas foram proibidas de aceitar cheque. Enquanto isso, o discurso do governo era de que a inflação acontecia por sanções sem justificativa contra a população e o Estado. Incrivelmente, nunca há culpados na gestão de política econômica. Isso aconteceu de fato, e nestas exatas proporções, na Iugoslávia. E em menor medida, tivemos situações semelhantes em Islândia e Grécia, onde o estrago só não foi maior por conta dos planos de resgate financeiro internacional. Esse é o caminho natural e devidamente documentado daqueles que optam pela via da tolerância à inflação e do gasto público irresponsável. Não precisamos ir muito longe para ter novos exemplos. Ao nosso lado, temos as referências trágicas de Venezuela e Argentina, que sucumbem ao caos econômico, financeiro e social por conta de medidas inadequadas de política econômica. Mais do que isso, não precisamos sequer cruzar as fronteiras. Basta recorrer ao nosso próprio passado. Anteriormente ao Plano Real, a desconfiança com nossa moeda era tal que o poder de compra do trabalhador caía pela metade durante um único mês e o empresário não pensava em investir, sem visibilidade para o futuro, com um novo plano econômico por ano. Entre 1990 e 1994, o crescimento médio do PIB foi de 1,3% ao ano, enquanto a inflação anual média foi de 1.210%. Isso depois de já termos vindo da famosa década perdida. No período de 1986 a 1991, tivemos 5 choques: Plano Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
Não há como existir consumo nem investimento em ambiente de tamanha desconfiança sobre a moeda e incerteza sobre o futuro. Foram várias tentativas de congelamento e tabelamento de preços, com resultados trágicos. A qualidade dos produtos era péssima e vendiam-se, inclusive, latas vazias nas prateleiras dos supermercados. Era o melhor que se podia oferecer àquele preço tabelado. Problemas de abastecimento e falta de produtos eram recorrentes, o que obviamente resultava, ao final, na ruptura com os congelamentos de preço. Dá-lhe volta da inflação, que ultrapassava 80% ao mês. A imagem é representativa do problema. Simplesmente faltavam produtos nas prateleiras. Talvez o ponto máximo da diversidade seja a restrição do acesso à poupança por meio do Plano Collor. Lançado no mesmo dia da posse do presidente Collor, o novo plano reintroduziu o cruzeiro como padrão monetário e estabeleceu, mais uma vez, congelamento do preço de bens e serviços. Novos tributos foram criados, afetando ainda mais o poder de compra e a confiança dos empresários. Mas foi no âmbito financeiro que se deu a maior mudança: o sequestro da liquidez. Sem dúvida, foi a medida mais traumática. Todas as aplicações financeiras superiores a 50 mil cruzeiros novos foram bloqueadas por um período de 18 meses. O cidadão simplesmente não poderia acessar seu próprio dinheiro. O plano colocou a economia em recessão e não foi capaz de conter a inflação de forma sustentada. Tenho uma experiência pessoal marcante e extremamente negativa nesse sentido. Às vésperas do Plano Collor, meu pai havia comprado um apartamento. Comprometia-se a pagar as parcelas restantes nos meses seguintes. O acesso ao dinheiro foi bloqueado e simplesmente perdemos o apartamento. Nossa família precisou de anos para se recuperar do golpe. Não há nada mais assustador do que ter seu dinheiro bloqueado. Governos desesperados tomam medidas desesperadas. Os maiores experts já estão agindo. Luiz Stuhlberger, gestor do Fundo Verde, é o maior, possivelmente o melhor investidor brasileiro. Ele tem um histórico impressionante e secular de bons resultados. Stuhlberger está pessimista com os mercados brasileiros a curto prazo e tem comprado dólares. O gestor escreveu o seguinte em carta recente a seus cotistas: continuamos acreditando na tese de depreciação do real. Dá para ficar otimista com o Brasil no médio prazo pelas suas potencialidades, mas aparentemente teremos de passar por uma turbulenta arrumação de casa no caminho. Apertem os cintos. Jim Rogers, um dos maiores investidores do mundo, especialista em mercados de commodities, como brasileiro, e fundador do Quantum Fund, junto a George Soros, concedeu entrevista há poucos meses à Exame. Perguntado se o Brasil ainda é um bom lugar para investir, respondeu categoricamente assim: não, o governo brasileiro está cometendo erros. Deveria ser um lugar maravilhoso para investir, mas seu país segue cometendo erros, colocando tarifas especiais contra alguns de seus melhores parceiros, controle cambial e por aí vai. O Brasil segue fazendo coisas que restringem a economia. Por isso, não estou investindo e não quero investir no Brasil, enquanto tiverem um governo anticapitalismo ou anti-eficiência. Enquanto tiverem um governo que não entenda a economia, eu não quero investir aí. Eu prefiro investir na Rússia. A Rússia não está tomando medidas para desencorajar a eficiência e os investimentos, e o Brasil está. A Rússia tem uma moeda flutuante. O Brasil faz controle cambial. Mark Mobius, da Franklin Templeton, é um dos grandes conhecedores de mercados emergentes. Em março deste ano, matéria do Wall Street Journal trouxe o seguinte comentário do gestor: o Brasil corre o risco de entrar em recessão, caso não seja capaz de corrigir pressões que incluem gastos públicos elevados, endividamento dos consumidores e racionamento de energia. A Templeton está menos entusiasmada com as ações de grandes empresas brasileiras. A lista de grandes investidores históricos ficando pessimistas com o Brasil é grande. Os maiores experts estão agindo antecipadamente. Eles sabem que há sérios problemas com a economia nacional. A boa notícia é que você pode fazer o mesmo. Não importa o que aconteça, eu tenho uma série de maneiras para você proteger seu patrimônio. E seguindo cada um dos passos, você pode duplicar ou até mesmo triplicar sua poupança nos próximos anos. O que você deve fazer? Bem, tenho dedicado minha pesquisa somente a isso nos últimos meses. Encontrei um número surpreendente de coisas simples que você pode fazer para blindar seu dinheiro e até mesmo encher um pouco mais o bolso quando essa crise estourar. Aqui está minha recomendação. O que você pode fazer para proteger a si e a sua família e ainda realmente ganhar muito dinheiro? Bom, há uma série de passos financeiros simples e rentáveis que eu acredito que você possa e deva adotar.
imediatamente. E aqui há algo importante a se manter em mente. Falo estritamente de suas finanças. Seu bem-estar, sua segurança pessoal e de sua família, infelizmente, depende das circunstâncias. Apenas recomendo preparo para interrupções súbitas de energia e água, além do aumento de roubos, furtos, arrastões e sequestros. Vejo uma probabilidade significativa de que essas coisas aconteçam nos próximos 2 anos. Lembre-se, o governo não poderá ajudar no momento da crise. Ao contrário, ele estará focado em salvar a si mesmo e poderá aumentar impostos, congelar salários e dificultar seu acesso à poupança. De minha parte, há uma única alçada em que eu posso realmente ajudá-lo, e ela restringe-se ao escopo de proteger seu patrimônio nos próximos anos e buscar soluções criativas e seguras para, possivelmente, ainda incrementá-lo. Cada um dos passos aqui recomendados são possíveis e simples de implementar, ao menos por enquanto. Uma grande demora para colocá-los em prática, porém, vai torná-los mais caros, difíceis e até mesmo impossíveis de se concretizar. Caso você adote esses movimentos agora, não somente estará preparado para lidar com a crise quando ela vier, como, no meu entendimento, também poderá fazer um pouco mais de dinheiro à frente. E se eu estiver errado? Aqui entra a melhor parte. Nesse caso, você também será capaz de aferir grandes ganhos. Mesmo se o resultado desta crise projetada for apenas uma inflação moderada, você ainda estará preparado para se sair muito, muito bem. Seguem os passos específicos que você deve tomar imediatamente. Passo 1. Aplique parte de seus investimentos para além do alcance do governo brasileiro. Isso é perfeitamente legal e mais simples do que você imagina. Eu sei que você provavelmente ainda não acredita quando eu digo que o governo brasileiro adotará uma série de medidas para salvar a si mesmo, coisas inimagináveis nesse momento. Mas lembre-se, governos desesperados tomarão atitudes desesperadas. Não nos faltam exemplos históricos disso, não é mesmo? Acho possível que tenhamos nacionalização de certos planos de previdência, aumento de impostos sobre movimentação financeira e ganhos de capital e empecilhos adicionais para se mandar dinheiro ao exterior. Na hipótese mais radical, até mesmo restrições temporárias de acesso à poupança podem acontecer. Por isso, eu recomendo fortemente, parte de seus investimentos deve ser feita fora do Brasil. Isso é mais seguro e diminui o acesso do governo à sua poupança. Por favor, não me leve a mal, mas quanto menos o governo souber de seus investimentos, melhor. Trata-se de uma questão de proteção e de respeito às liberdades individuais. Em reforço, lembre-se da máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É fundamental diversificar entre algumas moedas. Há formas simples e rentáveis de você investir para além dos domínios do governo brasileiro, de forma plenamente legal. Eu mesmo estou pessoalmente investindo nesse momento uma parcela significativa de meu portfólio em um desses ativos. E minha ideia é mantê-lo em minha carteira por muito tempo. Independentemente do que vier a acontecer, sei que terei uma bela porção de dinheiro longe das garras do Planalto brasileiro. Para não me tornar prolixo, não vou lhe contar exatamente o que estou fazendo nessa carta, mas vou explicar em detalhes num relatório, de título, Como ganhar dinheiro com este modelo de crescimento econômico. Nessa peça, faço uma contextualização do modelo e mostro como precisamos de um novo ciclo de crescimento. Identifico as melhores oportunidades de investimento nesse quadro e recomendo formas explícitas de diversificar entre moedas, além de enaltecer estratégias rentáveis de aplicar em dólar. Não se preocupe caso você não tenha familiaridade com investimentos internacionais. Tenho esmiuçado um guia sobre como investir no exterior, a que os assinantes da Empíricos têm acesso imediato. Será um prazer dar-lhe acesso a esse conteúdo, que eu considero fundamental. Além disso, eu gostaria de enviar-lhe informações muito relevantes sobre. Passo 2. Como se proteger da inflação? Estou falando aqui de comprar o quanto você puder de proteção contra a inflação. Resgato aqui o fato estilizado. Inflação é como uma gravidez. Inevitavelmente cresce. Você precisa estar protegido da esperada escalada da inflação. Caso contrário, seu salário e seus investimentos vão ser corroídos pela disparada dos preços, reduzindo fortemente o poder de compra da sua família. Ganhos acima da inflação. É isso que interessa ao trabalhador e ao investidor. E é com esse tipo de recomendação de investimento que estou comprometido. Você pode ter retornos reais, acima da inflação, através de investimentos em renda fixa, câmbio e ações. Há boas aplicações nesse escopo. E há ótimas aplicações nesse escopo. Dediquei tudo o que eu sei sobre isso para montar um relatório com as ótimas aplicações para se proteger e ganhar da inflação. No documento chamado O Problema da Inflação, denuncio a raiz da inflação brasileira,
proponho soluções para a questão e aponto os melhores investimentos para ganhar do dragão. Eu também gostaria de dar-lhe acesso a esse valioso conteúdo. Vou mostrar exatamente como num instante. Antes, deixe-me falar sobre o terceiro passo a ser seguido agora. Passo 3. Cuidado com ações de estatais e com o seu FGTS. Ações de empresas estatais são tradicionalmente complicadas. Isso porque, em várias situações, a empresa é usada como instrumento para se fazer política social. A prática contraria o interesse dos acionistas, interessados em ver a maximização de valor para a firma e não para o setor público. Como essas coisas, por vezes, entram em conflito, comprar estatais já é normalmente um pouco mais desafiador. Mas o que vem acontecendo com o caso brasileiro é gritante. O atual governo simplesmente destruiu a Petrobras, impedindo reajustes de preços para conter a inflação e forçando pesados investimentos para explorar o pré-sal. Petrobras hoje tem a maior dívida corporativa do mundo. Embora sua presidente negue, deve ter de pedir mais dinheiro ao mercado em breve. Isso é particularmente importante. Primeiro, pois se trata de um grande patrimônio nacional, que já figurou entre as maiores empresas do mundo e perdeu essa condição. Depois, porque milhares de brasileiros possuem ações da companhia e, ainda pior, uma infinidade de pessoas têm seu FGTS, que seria uma poupança segura e de longo prazo em papéis de Petrobras. A poupança de milhares de brasileiros foi castigada por uma prática nefasta e anti-mercado. Sabendo da importância do tema, encomendei a nosso analista de Petrobras uma pesquisa profunda. Ele preparou um longo e detalhado relatório com o histórico dos acontecimentos sobre a companhia, concluindo com o que fazer com as ações da empresa. Entendo que esse seja o melhor conteúdo já produzido sobre Petrobras em toda a história. E como se não fosse suficiente, o mesmo relatório traz ainda a única ação de empresa estatal em que vale a pena investir. Não tenho dúvida de que se trata de material extremamente útil para cada cidadão brasileiro. Vamos ao penúltimo passo, tão ou até mesmo mais importante quanto os 3 iniciais. Passo 4. Aprenda o segredo do 100%. Se você gostaria de ter a oportunidade de fazer muito dinheiro durante a próxima crise, uma forma certa de fazer isso é aprender as imbricações de uma estratégia de investimento pouco comum. Essa fórmula tem produzido uma verdadeira fortuna para alguns investidores. A Empíricos já tem recomendado essa estratégia de maneira muito bem sucedida a alguns de seus principais clientes, todos amplamente satisfeitos. E veja, não estamos falando de ações aqui. Você não precisa ter uma única ação sequer para embarcar nessa estratégia. Também não há relação com posições short, vendidas em ações. De forma simples e direta, é uma maneira de se extrair renda do mercado com perfil seguro, com ganhos que podem chegar a 100%, sem possuir ou mesmo tocar uma ação. Faço uma ressalva. Embora a estratégia seja extremamente segura e envolva uma entrada de caixa inicial, sob determinadas circunstâncias, haverá situações em que você terá de comprar a ação subjacente a um preço menos favorável do que as condições de mercado correntes. Portanto, por favor, entenda, há risco envolvido e provavelmente a estratégia não servirá para todo mundo. Mas se trata, indubitavelmente, de uma prática robusta, em especial nos momentos de maior incerteza e estresse financeiro. Uma vez que você a absorva e compreenda seu funcionamento, suspeito que nunca mais queira investir sem ela novamente. É por isso que recebe o nome de segredo do 100%. A estratégia tem sido a forma com que uma porção de clientes da Empíricos vem apresentando ganhos formidáveis, mesmo em tempos difíceis para os mercados. Em momentos ainda mais negativos, como eu espero para os próximos 2 anos, essa será uma prática incrivelmente rentável e lucrativa. Tudo o que você precisa saber sobre isso está num vídeo gravado pelo meu sócio, Rodolfo Amistalden, de título O Segredo do 100%, a forma mais simples de fazer dinheiro quando os mercados estão muito arriscados. Esta aula explica exatamente como funciona a estratégia. Com isso, você poderá decidir se ela está adequada ao seu perfil, além de mostrar exatamente como tirar proveito, começando imediatamente. Finalmente, chegamos ao último passo. Depois disso, falarei exatamente como ter acesso a esse conteúdo indispensável àqueles que querem ganhar dinheiro de verdade, quando a crise chegar. Passo número 5. Certifique-se de que você detém o ativo que poderá salvar você e sua família, não importa o quão ruim a situação possa ficar. Não há exatamente como precisar o quão ruim a situação pode ficar. Eu realmente acredito em escalada da inflação, desabastecimento de água e energia, grande desemprego e intensas manifestações sociais, mesmo que por alguns meses apenas. A boa notícia
é que há um ativo que você pode comprar altamente disponível no Brasil que pode ajudá-lo a proteger seu patrimônio e de sua família. E mais, marca o posicionamento adequado para fazer até mesmo uma fortuna em alguns casos. Não estou falando de títulos públicos, títulos privados, uma moeda ou metais preciosos. O que eu estou falando aqui é um ativo muito poderoso que famílias abastadas têm usado por séculos para blindar seu patrimônio, preservar e ainda aumentar suas fortunas. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o índice global que mede o desempenho dessa classe de ativos entre 91 e 2009, batendo a principal referência de ações nos Estados Unidos em 430% no período. E o melhor, sem volatilidade, conforme mostra o gráfico. Como já mencionei, você pode facilmente entrar para essa classe hoje. Há uma gama de oportunidades na área e de forma bastante barata. Eu escrevi um relatório completo sobre isso, de nome O Ativo Mais Valioso do Mundo em Tempos de Crise. Há várias formas de se fazer esse investimento e eu vou mostrar exatamente como. Isso poderá salvar você e sua família caso as coisas fiquem realmente ruins. Não gostaria de falar mais sobre isso aqui nesta carta. A verdade é que quanto menos pessoas souberem sobre este investimento, melhor. Então, como você pode começar agora e de forma prática a adotar cada um desses passos? Veja, minha empresa, a Empiricus Research, faz pesquisa econômica e financeira. Nós temos uma equipe de 15 pessoas e nosso principal objetivo é encontrar investimentos seguros e rentáveis. Ideias que você provavelmente não vai ouvir de mais ninguém. Desde que começamos nesse negócio, ajudamos cidadãos brasileiros, pessoas comuns e investidores a se proteger e a ganhar bastante dinheiro. Márcio T., do Rio de Janeiro, recentemente nos escreveu dizendo: Amigos, confesso que sou um sujeito orgulhoso, mas preciso agradecê-los pelo que proporcionaram na minha vida. Comecei a ler Empíricos 2 anos atrás. Coincidência ou não, meu patrimônio passou de 150 mil para 323 mil nesse período. De São Paulo, Daniela S. enviou e-mail assim: Peço que continuem assim. Joel C. entrou em contato conosco lá do Ceará. Realizei o sonho da minha esposa de comprar um apartamento de frente para o mar. Com a ajuda de vocês, vou atrás de um barco. Minha esposa já autorizou a chamá-lo de Empíricos. Lá de Minas, veio uma mensagem inusitada e carinhosa da Valdete A. Se não tivesse que comer quentinho, eu juro que mandava uma caixa de pão de queijo para vocês. Antecipei minha aposentadoria graças ao sucesso das recomendações que vocês me deram. Isso não tem preço, gente. Não há nada que me deixe mais feliz do que esse tipo de mensagem. Mas em contrapartida, preciso confessar, neste exato momento, estou verdadeiramente preocupado com nossos leitores e com muitos cidadãos brasileiros, trabalhadores honestos, que serão pegos de surpresa quando da chegada da inevitável próxima crise. É por isso que escrevi esta carta, e é por isso que eu gostaria de enviar-lhes todos os detalhes sobre exatamente como as coisas vão se dar. Cada passo exato para você proteger suas economias e prosperar na crise. Você pode ficar parado esperando os problemas chegarem, vendo seu patrimônio diminuir de maneira súbita e irreparável. Ou tomar as rédeas para si, protegendo ativamente seu destino financeiro. Por favor, ao menos passe os olhos no trabalho seríssimo que eu desenvolvi. Tenho convicção de que você terá toda a informação necessária à sua disposição. O mais interessante é que você pode olhar minha pesquisa e receber tudo o que foi mencionado aqui, sem nenhum tipo de risco ou de obrigação. Simplesmente, deixe-me saber se você gostaria de experimentar a assinatura de meus relatórios quinzenais, através da série chamada Criando Riqueza, o Fim do Brasil. Em caso positivo, você terá acesso a Relatório de Pesquisa número 1, Como ganhar dinheiro com este modelo econômico, invista além das fronteiras brasileiras. Relatório de Pesquisa 2, Como se proteger e ganhar da inflação. Relatório de Pesquisa número 3, A destruição da Petrobras e o que fazer com suas ações. Relatório de Pesquisa número 4, O ativo mais valioso do mundo em tempos de crise. Relatório número 5, Guia de como investir no exterior. E uma aula em vídeo explicando a estratégia com o segredo do 100%. Além disso tudo, a cada 15 dias eu vou lhe enviar um novo relatório, sempre perseguindo as melhores ideias de investimento no contexto atual. Vou mantê-lo sempre atualizado sobre a formação e os desdobramentos dessa crise financeira e econômica, mostrando formas pouco originais de ganhar dinheiro. Para que não haja nenhuma lacuna nesse processo, toda semana enviaremos, somente a nossos clientes pagantes, um vídeo com comentários e perspectivas de investimentos para os próximos meses, apresentado por mim e pelo meu sócio Rodolfo Amistaldo. Então, quanto custaria todo esse conteúdo? Por quanto você pode começar?
Pois bem, a assinatura de 1 ano da série custa apenas R$ 238,80, podendo ser dividida em 12 parcelas mensais de R$ 19,90. Pagando à vista, sai por R$ 191,04. Mas neste momento, você pode experimentar a assinatura anual por uma oferta muito especial, basicamente por metade do preço. O preço promocional é de R$ 118,80 pela assinatura anual, em 12 parcelas mensais de R$ 9,90 apenas. O preço à vista é de R$ 99,79 por 1 ano inteiro. Por que tão barato? Em termos práticos, desenhamos um preço que permita que você simplesmente experimente nosso produto, para ver se ele realmente se adequa à sua pretensão. Além disso, quero que o conteúdo seja acessível a milhares de pessoas, de modo a potencializar seu poder econômico. Estou convicto de que, em conjunto, os leitores que acompanharem a série e aplicarem suas ideias protegerão milhares de reais em patrimônio e ganharão outros milhões, muito mais do que eu faria sozinho. É por isso que, através dessa carta, nós estamos oferecendo a assinatura tão barata. Fique à vontade para ponderar essa oferta e você verá que não há risco algum. Isso porque, durante os primeiros 30 dias, caso você leia meu material e por alguma razão entenda que ele não atende seu perfil, você será reembolsado em 90% de seu custo. Cobramos 10% de taxa apenas para cobrir nossos custos operacionais. Em outras palavras, ao concordar com os termos aqui apresentados, você estará apenas aceitando experimentar meu trabalho para ver se gosta. Eu espero que você considere minha oferta seriamente. Do fundo do coração, tenho convicção de que esta será uma das melhores decisões financeiras que você tomará em toda a sua vida. Para começar, simplesmente clique no link a seguir, que vai levá-lo a uma página para confirmar sua assinatura. Sua ordem será processada imediatamente e você terá acesso a todo esse meu trabalho na mesma hora. Um forte abraço, Felipe Miranda.